Então, Rafael, a palavra está contigo aí. Bom, beleza, então. Eu já estou gravando. E deixa eu ver aqui. Me avisem se está compartilhando uma apresentação. Tá sim. Tá aparecendo o PowerPoint aqui. Certo, então é isso. Então eu vou lá direto para a apresentação. A aula de hoje, o tema de hoje é o espectro atômico. Então eu vou primeiro fazer uma introdução meio histórica. Vou passar rapidinho pelo que acontece por trás dos panos e depois vou explicar o experimento, que também é bem simples. Então, começando, a gente vai estudar aqui a geração de luz. Quando você dá você dá uma descarga elétrica para um gás, você dá energia para as partículas desse sistema, para as moléculas, átomos, e elas ficam num estado excitado. Quando elas retornam para o estado fundamental, que é o estado de menor energia, que é o estado estável delas, elas têm que liberar essa energia em excesso e elas liberam essa energia como luz. E aí, a luz que ela libera vai ser característica para cada átomo diferente e, consequentemente, também para as moléculas. Essa luz característica ela pode ser identificada, ela pode ser usada para identificar os componentes de um sistema que você está estudando, mas elas também podem ser usadas para iluminação. Então, quando você tem um átomo de hidrogênio, que é esse exemplo que está mostrado aqui no círculo, você faz medidas, você tem essas 4 raias, a última aqui não está aparecendo, mas talvez aqui dê para ver, que tem uma vermelha, uma azul clarinho, azul mais escuro, quase preto, e um roxinho. Então, cada átomo diferente vai ter um conjunto particular de cores que aparecem, que é o espectro dele. E esses átomos podem ser usados para a iluminação de diferentes cores. Então, aplicações mais rotineiras que a gente vê, mais comuns, são lâmpadas de iluminação comum. Acho que as da FRJ, por exemplo, são nesse estilo. E você também pode ter os anúncios de neon, que não são necessariamente com neon. Né? Dependendo da cor que você quer, você pode usar átomos diferentes. E quando você começou a perceber esse fenômeno, antes de você ter uma explicação do que causava esse fenômeno, eles começaram a desenvolver séries numéricas que retornavam o comprimento de onda da luz que eles mediam. Por exemplo, aqui foi a primeira série descoberta, que foi a série de Balmer, que cai dentro do espectro de luz visível, que são aquelas 4 raias, mais ou menos 2. E aqui esses N são só inteiros, 3, 4, 5. Voltei. Acho que eu tive um problema com a minha câmera. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Então aqui você teve essa série descoberta que retornava os valores de comprimento de onda. Aqui é relevante ressaltar que essa imagem é um anacronismo histórico. Foram descobertas, mas essa distribuição de energias, que é muito ilustrativa, ela só veio depois. E a gente vai chegar lá. Mas, eventualmente, também foram descobertas essas outras séries dos espectros que caem fora do visível. Cadê o meu mouse? E aqui você pode ver essas linhas, elas são caracterizadas pela intensidade, elas retornam a intensidade, e comumente você chama elas de alfa, beta, gama, dependendo de qual N você partiu para chegar aqui. Por exemplo, a vermelha que saiu do N3 é a alfa, aí a seguinte é a beta, a seguinte é a gama, e assim por diante. Essa é uma notação comum entre todas as séries.
Um pouco depois veio também a fórmula de Rydberg, que ela oferecia todas essas séries contidas em uma única fórmula. Para você obter, por exemplo, a de Balmer, que é a que a gente viu agora há pouco, o N1 ele vai ser substituído por esse 2, que é o seu destino, e o N2 é aquele N que variava lá. E você, a partir dos experimentos, você consegue fitar um ajuste de parâmetros e assim você determina a constante de Rydberg, que é o objetivo desse experimento, determinar essa constante a partir das medições feitas. Se você lembrar da energia de um fóton, você pegar o princípio de Higgs, que fala que você consegue combinar esses termos de constante de Rydberg sobre n ao quadrado para obter os diferentes comprimentos de onda, e esses comprimentos de onda, através da energia do fóton, eles podem ser associados a uma energia específica. Então, você calcula aqui uma diferença de energia das transições a partir dessa relação. Mas, até então, você tinha umas relações interessantes, mas não se tinha exatamente uma compreensão do que estava acontecendo. A compreensão veio a partir da teoria quântica, que a grande diferença da teoria quântica não é que se você tiver vibrações positivas, você vai mudar o seu DNA para um DNA vencedor. A quântica, na verdade, ela só fala que algumas variações, algumas medidas, quando você vai para uma escala muito pequena, elas deixam de ser contínuas e passam a ter valores discretos. Por exemplo, no nosso caso, para o hidrogênio, as energias dos orbitais que o elétron pode ocupar, elas são discretas, elas têm valores bem determinados. Consequentemente, as energias das transições, que são as diferenças das energias de cada orbital, elas também vão ter valores discretos. E é dessa diferença de energia que vem a relação, os comprimentos de onda específicos de cada átomo. Cada átomo vai ter uma distribuição de energia para os orbitais, consequentemente vai ter uma distribuição de transições características para ele. E aqui, o que eu estava falando sobre o anacronismo histórico, a série de Balmer ela foi proposta em 85, a fórmula de Rydberg em 88, mas o modelo de Bohr, que propunha que as energias dos orbitais eram definidas, eram delimitadas, só veio em 1913, bem depois da formulação da fórmula de Rydberg. E a equação de Schrödinger, que a gente vai passar rapidinho por um resultado dela, ela só veio em 26. Então, até então, esses resultados eles eram todos a partir de o que se adequava mais ao experimento. E aquela equação de Schrödinger, ela não é relevante aqui como ela chega nisso, mas ela dá uma quantidade de energia para cada orbital, que é uma constante feia, mais vezes 1 sobre n ao quadrado. Então, a diferença também é igual àquela que a gente via antes, com essa diferença de 1 sobre n. Se você comparar as duas, aqui, o resultado da quântica, a partir só da solução da equação de Schrödinger, e aqui, a partir da comparação com experimentos, você vê a semelhança. Então, você consegue, a partir da teoria, calcular quanto seria a constante de Rydberg, e era o esperado, elas batem. E aqui eu vou fazer um outro adendo. Esse termo ab initio, vocês podem encontrar eles na literatura, esses métodos estão se tornando mais comuns. Então, achei relevante aqui só um comentário, uma observação sobre o que isso significa. Um método ab initio, ele é que ele parte apenas de uma proposição inicial, como, por exemplo, a forma da equação de Schrödinger, e todas as soluções subsequentes, elas não partem de ajustes de parâmetros e comparação com o experimento. Você tem algum conhecimento do momento, na época eles sabiam ótica, então tem um reflexo disso, mas os resultados aqui eles são puramente através de tratar as equações
sem comparar com o experimento, e é interessante que o modelo proposto de Schrödinger, ele bate com o resultado experimental, mas o que eu queria ressaltar só era isso, que existe esse termo, vocês podem encontrar, não precisa se preocupar com o latim, é isso, é um método a partir de conceitos fundamentais, sem ajuste de parâmetros. Então, era isso, basicamente. Vocês podem encontrar também outros efeitos que vão alterar a energia dos orbitais. Por exemplo, você pode ter a presença do spin, ele pode alterar a energia do orbital, e você vai ter esse split, essa separação do orbital. Eu trouxe aqui só para ilustrar, para o caso dessa linha vermelha, do hidrogênio. Essa diferença de comprimento de onda causada pelo split é de 0,016 nanômetros. A fim de comparação, a diferença entre esses dois feixes razoavelmente próximos aqui, ela é de 23,9. Então, é uma escala de grandeza que vocês não vão ver nesse experimento daqui. Não é, então, é só para você ter em mente que existem mais coisas, mas o que a gente vai tratar aqui, isso não vai ser relevante para os resultados. Então, o experimento, ele é basicamente, se vocês estivessem lá, vocês iam fazer uma medição dos comprimentos de onda do hélio, só que não necessariamente vocês vão ter que fazer uma calibração dessas medidas. Então, vocês vão ter o comprimento de onda esperado, real, do hélio. Vocês vão ter os comprimentos observados. Então, vocês vão fazer uma parametrização. Vocês vão traçar uma reta para comparar os dois e obterem uma equação que, quando você der como input para essa equação o seu comprimento de onda medido ou observado, ela vai retornar um comprimento corrigido que vai ser o mais próximo real pela calibração. Tem uma parte de comparação, validação. Você observa se a sua curva de calibração bate no neônio. E então, para o hidrogênio, que é o objetivo final, vocês vão montar uma curva de comprimento de onda versus 1 sobre n ao quadrado para determinar a constante de Rydberg usando a fórmula de Rydberg. E é isso, vocês vão ter os valores medidos, observados de comprimento de onda, vão usar a equação obtida anteriormente para obter os valores corrigidos, e esses valores corrigidos são usados para calcular a constante. Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Então, eu acho que não tenho muito mais o que falar sobre isso. Obrigado, Rafael. Eu achei que ficou ótimo, tá? Bem dentro do que era esperado mesmo. Foi excelente a aula. Eu vou te pedir depois, se você não se importar, botar lá no Teams a sua apresentação, tá certo? Uhum. E eu não sei como é que você pretende fazer aí com o vídeo que você fez pra gente botar lá no canal do YouTube, né, junto com o resto, e depois aí você pode compartilhar comigo, que aí eu boto lá no canal do YouTube e boto lá, tá? E passar também lá no Teams também, tem uma outra pasta, deixa eu só ver aqui qual o nome que eu botei, né, nos arquivos, tem uma pasta com os dados dos experimentos. Certo. Aí para botar lá os dados que eles vão usar para fazer os cálculos, etc. Uhum. Outra coisa, Rafael, que você pode fazer é o seguinte, dar uns detalhes para eles de como você quer o relatório, tá? Porque, enfim, eu peço de um jeito, você faz do teu jeito aí a avaliação. Tá, então, o relatório. Eu vou pedir um prazo de 2 semanas. Então, a partir de agora, 14 dias, deixa eu ver. Então, para o dia 25, para não deixar para juntar com o final do período, também porque eu tenho final do período, sobre a introdução, a parte da introdução. Eu não vou pedir uma revisão histórica, uma introdução que trate muito da história, mas eu vou querer só superficialmente
que vocês abordem o que eu falei aqui, o que acontece, o que vocês estão medindo, qual é o fenômeno por trás da medição, só para, né, não ficar muito vazio e ter um sentido isso. E basicamente é isso. Introdução curta, só da física por trás, da química por trás do fenômeno, e já direto para os resultados. Beleza. Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Bom, não havendo, o Rafael depois vai botar lá os dados para vocês ficam de olho no Teams. Qualquer dúvida, estamos os três, né? Rafael, Sim. o Guilherme e eu lá no WhatsApp, vocês podem tirar a qualquer hora. É isso, gente. Um abraço aí. Boa tarde a todos. Rafael, boa tarde, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, professor. Um abraço. Valeu, professor. Valeu, Rafael.